Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E para darmos início então nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador, o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, agradecidos pela noite que se foi, pelo dia que raiou e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido até aqui. Agradecer também pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão em conexão com esta programação, essa grande congregação virtual que está espalhada por todas as partes
nós agradecemos pela vida de cada um e pedimos a bênção em favor de cada um, meu Pai. O enfermo, desde a criança, o bebezinho, até o adulto, até o idoso, sejamos todos abençoados, sejamos todos libertados, curados, que o Senhor estenda tuas santas mãos para abençoar a cada um, dando vitória, dando graça. Ó Pai Celestial, nós pedimos também o perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas, e também, Senhor Deus, pedimos a inspiração divina para mais este trabalho que estamos iniciando agora, que não somente quem vai falar, mas quem vai ouvir também a palavra, que todos nós estejamos sob a inspiração do Espírito Santo do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler está no livro de Zacarias, capítulo 14, e nós começaremos a partir do versículo 6. E enquanto os irmãos localizam em suas Bíblias, nós traremos as nossas notificações, como fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e nós temos aí no vídeo, na descrição, o nosso número para contato. Então, qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um grupo, é só entrar em contato conosco e nós faremos isso com muito prazer, com muito carinho. Também eu peço aos irmãos ainda em tempo que, quando estiverem assistindo o vídeo, não esqueçam de clicar no símbolo de joia ali no gostei, para que o YouTube possa entender que a programação está tendo aceitação. E você também pode se inscrever no canal. Se desejar, faça isto, porque é uma coisa simples, gratuita, rápida, não toma tempo algum. E assim também nós poderemos ir alcançando mais e mais pessoas, servos e servas de Deus, que amam a palavra e que gostam de ouvir a mensagem do Senhor nosso Deus. Também em tempo ainda, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Nós damos boas-vindas a todos. Venha, adore conosco e sejamos todos abençoados por Deus. Amém. Dito todas estas coisas, agora então nós vamos aqui para a leitura bíblica conforme anunciado. Zacarias capítulo 14, versículo 6. Vamos então. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. Mas acontecerá que, ao cair da tarde, haverá luz,
Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. Bom, vamos parar aqui no versículo 10. Nós lemos do versículo 6 ao versículo 10. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é assim: Deus mesmo revelou novo céu. E quem canta esse hino bonito, maravilhoso, é o coral AD de Arthur Alvim, e nós vamos então ouvi-lo agora, e depois disso voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Cidade do Senhor, cidade do Senhor, cidade do Senhor, que apresentava a glória do Senhor. No brilho de Deus, em nosso eterno Pai, no brilho de Deus, em nosso eterno Pai, no brilho de nosso eterno Pai e Redentor, nosso Pai, e soou uma voz muito forte, dizendo: desde Deus a nação, entre os homens com seus servos, pois Deus vai habitar, vai morar com os seus. Então vereis, a glória divina de Deus nos guiará e será nosso Pai. Toda lágrima Ele limpará, 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 toda
parar. Se nos nossos olhos toda lágrima limpará, 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 limpará. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos sobre esse louvor que entrou em nossas almas para nos alegrar. Que o Senhor aceite essa adoração para o seu louvor e a sua honra e a sua glória. Deus abençoe a nós todos. E agora nós vamos aqui com a continuidade do estudo da mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 281. Vamos então aqui. Agora ouçamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles agora, pouco antes de parar. O profeta já estava quase terminando esse sermão e então ele disse: antes de terminarmos o sermão, nós vamos então refletir um pouquinho naquilo que eles estavam conversando no caminho, isto é, os dois discípulos do caminho de Emaús, no que o Senhor Jesus Cristo disse a eles quando se parelhou com eles. Vamos aqui então. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história na sepultura e no túmulo, e das mulheres que o tinham visto, e de outro que disse que o tinha visto, e assim por diante. Ele disse: eles o informaram acerca disso. E ele continua com a palavra acerca de, citando a si mesmo através da palavra. Então, quando eles falaram para o Senhor Jesus Cristo que as irmãs teriam ido ao sepulcro e não o haviam encontrado lá, e tiveram uma visão de anjos, e também depois Pedro foi lá para se certificar e viu que elas estavam falando a verdade. Então era sobre isso que eles estavam falando. E o Senhor Jesus Cristo, então, começou a citar as Escrituras para eles. Agora, vejam, em Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11 e 12, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a citação de todas essas escrituras que o profeta vai citar. Preste atenção que tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo estava predito lá nas escrituras no Velho Testamento. Então, Zacarias 11 e 12 estava predito que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? No Salmo 41 e versículo 9, ele foi traído por seus amigos. Então, quando você lê lá esse Salmo 41, por exemplo, no versículo 9, Davi estava falando que havia sido traído pelos seus amigos.
mas aquilo era o Senhor Jesus Cristo falando na boca de Davi. Mas, naturalmente, aquelas pessoas nem sequer sonhavam que Davi estivesse falando no lugar de Deus. E é sempre assim, quando Deus usa o seu profeta, o seu servo enviado, esse homem fala no lugar de Deus. Mas às vezes as pessoas estão tão distanciadas da palavra, tão distanciadas de Deus, que nem sequer sonham que Deus possa estar falando ali através daquele homem. Bom, continuemos então, não é? Está vendo? Zacarias capítulo 13, versículo 7, abandonado por seus discípulos. Tudo isso é a citação da Bíblia que aconteceu lá no Velho Testamento e que dizia respeito ao Senhor Jesus Cristo e que ele estava citando para os dois irmãos da aldeia de Emaús. No Salmos 35, versículo 11, ele foi acusado por falsas testemunhas, por Isaías 35, 7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Isaías 50, verso 6, ele foi açoitado. Salmo 22 e 22, ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaías 9 e versículo 6, um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22, versículo 18, eles repartiram suas vestes entre si. Em Isaías 7, versículo 14, uma virgem conceberá. Salmo 22, 7 e 8, fizeram dele um escarnecido por seus amigos, aqueles que se supunha fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, nem um osso era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Isaías 53, versículo 12, morreu com malfeitores. Em Isaías 53, versículo 9, moído e sepultado com o irmão rico. No Salmo 16, versículo 10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim: não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. E todos os tipos aos quais ele pode ter ido, até mesmo a Isaac, sendo o tipo dele, sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou, em Gênesis capítulo 22. Foi agora que eles começaram a ver quem tinha cumprido essas escrituras, que foram prometidas
acerca daquele dia. Então, depois que o Senhor Jesus Cristo citou todas estas escrituras, os dois irmãos que moravam na aldeia de Emaús começaram a entender que aquelas escrituras, então, obviamente, se referiam a ele, porque eles disseram para o companheiro que tinha se aproximado deles, aquele homem que foi poderoso em palavras e obras, mas ele foi rejeitado, foi preso, foi crucificado, e eles começaram a refletir naquilo. Espera aí, tudo isso que ele está citando aqui das Escrituras, esse companheiro que está conosco aqui, tudo isso aconteceu com Jesus Cristo e estava previsto lá no Velho Testamento. Então, depois que já era tarde, que eles começaram a ver. Bem, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Eles souberam porque, veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. Então, quando ele citou tudo aquilo, eles começaram a entender que aquele homem que tinha morrido, ao qual eles estavam se referindo, eles começaram a entender que ele era aquele de quem as Escrituras falavam no Velho Testamento. Mas aqui, todas estas coisas que eram para acontecer na cruz, todas estas coisas, nécios, tardos de coração para entender tudo que os profetas disseram, como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Eles ainda não entendem. Sim, isso mesmo. Não ardia-nos o nosso coração? Então um perguntou para o outro, o seu coração não ardia? Quando ele falava conosco, o meu ardia, quando ele no caminho citava as Escrituras. Eles disseram, não admira que o coração deles ardesse? As profecias que ele estava dando, que se haviam cumprido. Então, eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, com quem conversaram, com quem se associaram, com quem pescaram, deitaram nas florestas, que isso cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali estavam eles. Tinham caminhado 6 milhas, que é aproximadamente 9,6 quilômetros. Pareceu um tempo muito curto, eu suponho, e tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia vindicada, um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite. Veja, estava ficando um pouco tarde, no tempo do entardecer. As luzes do entardecer tinham chegado. É o mesmo tempo agora, igreja. As luzes do entardecer chegaram. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo, ontem e hoje e eternamente.
eventos esclarecidos por profecia. A mesma coisa hoje. Daí então o título desta mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. A luz do entardecer prometida pelo profeta de Deus em Zacarias capítulo 14, versículo 7, possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. Aleluia! Glórias a Deus! O próprio ele disse: haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse: mas no entardecer haverá luz. Agora, nós sabemos geograficamente que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Agora, o profeta disse: haverá um longo período de tempo que será sombrio, um pouco. Não poderia ser chamado nem dia nem noite. É um dia um pouco escuro, dia nublado. Agora, onde se levantou o filho, o que era do FILH, filho, o que estávamos falando agora em inglês, as palavras filho e sol têm a mesma pronúncia. Então, quando a Bíblia referiu-se ali sobre o filho, sobre o sol, porque disse o Zacarias: aquele dia do Senhor será um dia nublado, nem luz total e nem também escuridão espessa, mas um dia assim um pouco nublado, mas que no tempo da tarde haveria luz, isto é, haveria sol, mais um pouco haveria o Filho se manifestando. Você está entendendo, não está? Pois é. Agora, é bom lembrar também que um dia para Deus são 1000 anos aqui na terra. E então, nesse último tempo, o tempo assemelhado aos dias de Sodoma e Gomorra, esse dia seria um dia longo, de aproximadamente aí 1000 anos quase, e mais que no tempo da tarde haveria luz, a luz no entardecer, isto é, no tempo da tarde o Filho voltaria a brilhar novamente. O Filho é o sol e o Filho é Jesus, e ele voltaria a se manifestar novamente aos verdadeiros crentes. Irmão Brana aproveita para fazer uma comparação entre o levante do sol e o levante do Filho de Deus. Que o Filho natural se levanta no leste e se põe no oeste. O mesmíssimo Deus, mesmíssimo Filho, melhor dizendo, é o FILHO, é o Filho de Deus. Se levantou primeiro no leste para o povo oriental, lá em Israel. Primeiro foi lá. E agora, depois que ele partiu, que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização deles. A igreja começou a se organizar
no decorrer da Idade Média. Eles se foram e dali saíram. Que fizeram? A mesma coisa tem sido um dia de... não foi chamado nem dia nem noite. Eles tinham suficientes ordens e criam que ele era o Filho de Deus e caminhavam na luz que tinham. Eles fizeram suas igrejas, construíram hospitais e escolas e coisas assim, e seminários, enviaram seus filhos para a escola. Então, o que fizeram? O que o povo fez depois que começaram as organizações? Eles não deixaram de crer em Deus, entre aspas, é claro. Eles não deixaram de falar em Deus, mas era uma coisa assim um pouco mesclada, misturada com interpretações, com teologia, misturada com dogmas, com credos e com mundanismo também. E então, meus amados irmãos, nós chegamos aqui no parágrafo 292 e nós vamos parar por aqui e vamos orar agora, e permitindo o Senhor, nós retornaremos em nossa próxima programação, dando continuidade à leitura da bendita palavra do Senhor e ao estudo da mesma. Orem comigo. Grande Deus e bondoso Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, depois de sermos alimentados, nossas almas foram alimentadas com a palavra do Senhor, a palavra revelada. Não é uma palavra organizacional, não é uma palavra denominacional, teológica, mas é uma palavra profética que esclarece para nós as verdades ocultas de Deus em sua bendita palavra. E nós agradecemos ao Senhor e nós pedimos a bênção mais uma vez em favor de todos os teus filhos que acabaram de ouvir a palavra, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pai bendito, então agora que o coração de cada um esteja cheio de fé, cheio de convicção, para receberem a bênção da cura divina, da solução de problemas, que o espírito demoníaco afaste-se das vidas, dos lares, saiam. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, nós ordenamos isso para a glória de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele nos permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém. Amém.